Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 28 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 73, vereadores aprovam em primeira análise projeto que estabelece a lei orçamentária anual para 2024 no valor de 9,3 bilhões de reais. Com presença de deputados e autoridades, Frente Parlamentar em defesa da expansão do Instituto Federal na região é lançada na Câmara Municipal. Iniciativa é do vereador Gustavo Peta. Após reclamação de moradores do distrito do Ouro Verde, vereador Marcelo da Farmácia questiona a prefeitura sobre condições para pacientes na espera de hospital. E o quadro Na Ponta do Lápis dá dicas importantes sobre como utilizar da melhor maneira o 13º salário. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e o evento antirracista teve como objetivo instruir as crianças a não cometerem atos racistas. Mais de 400 profissionais das escolas estaduais participaram do curso, que incluiu diversas apresentações. Exposições de arte, música e dança foram alguns dos projetos apresentados pelos alunos das mais diversas escolas na exposição antirracista. A primeira edição do evento aconteceu no ano passado e busca a conscientização dos alunos. O nosso foco, eu entendo que é, de fato, o combate ao racismo. Mas mais do que isso, eu penso que é praticar ações antirracistas. Então a gente vem numa trilha mesmo, porque nós fizemos um curso com vários renomes, inclusive o professor Dr. Kabengele Monanga, que esteve aqui recentemente conosco, para que a gente, de fato, traga a importância desse tema e a importância do combate do racismo, e para que a gente tenha, de fato, uma sociedade com respeito e, acima de tudo, com amor. O Adson recebeu o prêmio Zumbi dos Palmares por conta de atividades feitas no evento anterior. O diretor da escola, professor Maria Helena Antônio Cardoso, entende que a área da educação é importante para criar consciência na população. Um papel fundamental para estar desenvolvendo estratégias e até mesmo propostas para mostrar para a população de Campinas como um todo a contribuição do povo preto na construção da sociedade campineira, como o Brasil como um todo. O prêmio que eu recebi na segunda-feira passada foi por conta de algumas atividades que a gente, independentemente dessa trilha antirracista, anteriormente a isso, a escola Maria Helena Antônio Cardoso, juntamente com a ONG Coletivo Vida Nova, nós formamos uma parceria e nós desenvolvemos atividades com foco na negritude. Na exposição antirracista foram mostrados cartazes, maquetes e dinâmicas que começaram a ser produzidas em abril desse ano pelo núcleo pedagógico de cada escola aqui da cidade de Campinas. Eram estimados que 97 instituições participassem do evento com cerca de 5.000 alunos. Muito legal, porque a gente aprende sobre o respeito da nossa cor. E que a gente pode aprender não encher o saco e, tipo assim, falar, esse é negrão, eu não gosto de cor negra. Você tem que respeitar um ao outro. Se você xingar o outro, vai acontecer com você. Eu tô gostando muito porque da consciência negra, né? Assim você começa a aprender e começa a também a respeitar as pessoas. A professora de ciências trouxe os alunos para o evento a fim de fazer um paralelo do mundo científico com o racismo. Eu trabalhei com um texto científico da Fiocruz, que ele aponta as desigualdades no atendimento do pré-natal,
principalmente entre as adolescentes negras, pardas e indígenas. Então isso traz que nós temos uma política nacional de saúde integral para essa população, mas nós precisamos melhorar, porque o racismo tanto estrutural passou pela instituição e hoje nós trabalhamos em conjunto com a professora de matemática, Elizabeth, e ela fez vários textos e gráficos demonstrando o percentual de jovens que não têm acesso, que colocam em risco a vida, que colocam em risco até mesmo com relação às infecções sexualmente transmissíveis, que é o que a gente estava trabalhando naquele momento. Foram 300 anos de escravidão no Brasil, uma raiz profunda na nossa sociedade, e a escola é um dos grandes meios de valorizar as diferenças. Esse trabalho tem que ser feito a partir da arte, né? Através da arte, e a escola toda se mobiliza para construir nos alunos essa consciência de que valorizar as diferenças e os negros, os pardos, os pretos, assumirem a sua identidade na sociedade e combater toda forma de preconceito e racismo. Hora de notícia boa e importante, porque os shoppings de Campinas abriram mais de 2.000 vagas de emprego temporárias neste fim de ano. Com menos de um mês para a chegada do Natal, os shoppings precisam de um reforço para atender a alta demanda do período de final de ano. Com isso, surgem boas oportunidades para quem está à procura de uma colocação no mercado de trabalho, graças à abertura de vagas temporárias no comércio. A gerente de marketing desse shopping de Campinas está otimista em relação às contratações temporárias nesta época. Ela espera um aumento de 20% comparando com 2022. Bom, a gente está com uma expectativa super positiva, principalmente em relação ao ano passado. O cenário econômico favorece muito e nós estamos com inaugurações grandes previstas aí para o último trimestre. Então a gente está com uma média de projeção de vagas temporárias de 100 vagas e por conta dessas inaugurações pode chegar até 200 vagas. O cenário econômico está colaborando, a gente também está num ano que não tem sinais de pandemia, que também estão colaborando, então a gente acredita que nas contratações também a gente tem uma projeção maior. As principais vagas são para vendedor, operador de caixa e estoquista. Como a gente tem um fluxo aí no ano, 30% a mais do que os das outros períodos do ano, então realmente é uma necessidade do shopping e dos nossos lojistas. As contratações já começaram nesta loja de departamento do shopping. A gente já começou a contratação desde o mês de outubro. Atualmente a gente já tem 5 temporários na loja que já estão fazendo suas atividades, já foram adaptados. É um período que as vendas aumentam, é o período que a gente espera mais fluxo de cliente na loja, né? Então a gente faz todo esse preparo para receber bem os clientes. Com 4 funcionários, Daniel, que é proprietário de um quiosque de joias, busca contratar mais 2 empregados para atender a demanda de vendas. A expectativa é contratar mais 2 colaboradores atuando na parte de vendas e a expectativa é grande, porque o momento é muito bom, a economia está num momento também muito bom e as vagas, não só no nosso quiosque como no shopping, tem bastante vaga aberta, bastante vaga sobrando. É uma época que se vende muito, o varejo é pujante nessa época e a gente realmente está em busca de qualidade e candidatos para a nossa loja. As perspectivas de efetivação também são previstas por esse gerente geral de 2 shoppings da cidade. A gente tem uma expectativa aí de um crescimento, né, das vagas de temporários em 30% da população fixa do shopping, tanto aqui no Galeria Shopping quanto no Iguatemi Campinas. Isso dá em torno de umas 2.000 vagas aí, no total dos 2 shoppings. Milhares de vagas temporárias são oferecidas nesta época do ano nos shoppings de Campinas. E em 3 shoppings da cidade são mais de 2.000 oportunidades. Oportunidades que possuem grandes possibilidades de efetivação após o Natal. E a gente tem como histórico, né, a grande parte desses funcionários temporários, né, sendo efetivados ali a partir de janeiro, sempre tem oportunidades dentro dos nossos lojistas, então é sempre uma oportunidade de recolocação e também do primeiro emprego. Maurício ainda ressalta a importância dessas contratações temporárias, como uma mão de obra a mais necessária para os comerciantes. Ela é muito necessária, muito importante até para
comportar todo esse crescimento de fluxo e de atendimento dentro das nossas lojas no shopping center. E olha só, a INDEC apresentou o anuário dos acidentes do ano passado. Foram 151 vidas perdidas em 2022 no trânsito. E a ideia é continuar reduzindo cada vez mais. Durante a apresentação, foram realizadas homenagens a cada uma das vítimas. A Prefeitura apresentou dados com relação ao número de sinistros em 2022 e um boletim parcial de 2023. Nós estamos trabalhando desde o início do governo Dário Saad, reduzindo as mortes no trânsito, e para isso nós temos feito diversas ações. Ações de sinalização, de fiscalização, de obras, campanhas educativas. E isso mostra, né, esse relatório que foi lançado hoje mostra que com esses dados nós conseguimos planejar o futuro, intensificar qualquer tipo de situação, né, ou seja, fiscalização ou campanha educativa, para que a gente possa reduzir cada vez mais as mortes no trânsito. Representando a Câmara Municipal, Otto Alejandro, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, comentou sobre ideias que estão sendo desenvolvidas para ajudar a minimizar os acidentes. A ideia é a gente instituir na grade educacional do município as aulas de educação no trânsito. Ensinar desde criança as pessoas, as crianças a crescerem tendo a educação no trânsito. Nós vimos aí que a maioria das mortes são por imprudência, são por bebidas alcoólicas, a maioria são por motoqueiros, motociclistas que não respeitam as regras de trânsito, a velocidade. Então nós temos que mudar sim essa ideia e fortalecer a educação desde o início, desde da primeira série. As 151 velas representam as mortes que aconteceram no trânsito da cidade de Campinas no ano de 2022. Entre elas, o marido de Graziele, e até hoje ela sofre as consequências do acidente. Antes minha vida era perfeita, né? Eu trabalhava, era independente, corria atrás das minhas coisas que eu tinha vontade, e num piscar de olhos, no dia 22/7, a minha vida parou. Quanto para o luto e quanto para ser independente. Hoje eu dependo 100% das pessoas da minha família e com isso minha vida mudou completamente. Agora eu não consigo ao dever de pentear o meu próprio cabelo sozinha, porque eu não consigo com as percas dos braços no dia do acidente. Em 2022, uma morte no trânsito aconteceu a cada 2 dias. 13,26% é a taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes na cidade. 10,7% de aumento dos óbitos em relação à média dos últimos 5 anos. Motociclistas, garupas e pedestres são as principais vítimas fatais no trânsito. Um motociclista foi morto a cada 5 dias na cidade. 47% do total de óbitos foram motociclistas ou garupas. 56,5% de aumento em óbitos de motociclistas, garupas em rodovias, em relação à média dos últimos 5 anos. Um pedestre morreu a cada 7 dias. Houve também um aumento de 17% em óbitos de pedestres em relação a 2021. 44,3% de aumento em óbitos de pedestres em vias urbanas em relação à média dos últimos 5 anos. Com relação aos números de 2023, houve um decréscimo de 6% dos óbitos nas vias urbanas do período de janeiro a outubro desse ano, comparado com o mesmo período de 2022. Também houveram 13% a menos no número de óbitos de motociclistas ou garupas nas vias urbanas do período de janeiro a outubro de 2023, com relação ao mesmo período de 2022. Menos 8% de óbitos de pedestres entre janeiro e outubro de 2023 com relação a 2022. Mais 5% de óbitos nas vias urbanas e rodovias no mesmo período de janeiro a outubro de 2023 com relação ao mesmo período de 2022. Os principais fatores de casos analisados ocorridos na malha urbana em 2023, segundo a INDEC. Em primeiro lugar, o álcool, com 29% dos casos, seguido por excesso de velocidade, com 26%, infraestrutura, com 10%, seguido de habilitação, comportamento do pedestre, evitabilidade, veículos em condições inadequadas e, por último, desrespeito à sinalização. Acho que isso mostra que o trabalho vem dando efeito, mas nós não podemos parar. É um trabalho diário, né?
E a participação da sociedade é de extrema importância. E aqui na Avenida Anchieta, o ato de entregar uma rosa branca aos motoristas os lembravam do Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito. Nós estamos aí sinalizando, fiscalizando, fazendo obras, campanhas educativas, mas se a sociedade não respeitar as normas, não respeitar o semáforo, não respeitar os limites de velocidade, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Nós estamos sempre acompanhando, fiscalizando, cobrando, né? Principalmente nas partes de sinalizações que ficam a desejar aqui na cidade de Campinas. Então a gente tem cobrado, a INDEC tem atendido as nossas indicações. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 73. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 15 projetos. Confira agora como foi. Dos 15 projetos previstos, 2 foram adiados e 13 aprovados. Os parlamentares aprovaram em análise inicial projeto de lei que autoriza o Executivo a contrair um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, no valor de R$ 517 milhões de reais. Este valor deverá ser utilizado para obras anti-enchente na cidade, em especial de macrodrenagem e recuperação ambiental. Os parlamentares também aprovaram em primeira análise o projeto que estabelece a Lei Orçamentária Anual para 2024, no valor de R$ 9,3 bilhões de reais. Agora, a proposta, que prevê um crescimento de 0,3% em relação ao orçamento vigente de 2023. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, detalhou com quanto cada secretaria poderá trabalhar no próximo ano. Nós temos um montante de 9 bilhões 340 milhões para arredondar, que é o orçamento da cidade de Campinas, a previsibilidade e também a previsibilidade de gasto de 9 bilhões 340, né? Isso fecha no zero. Alguns setores, por exemplo, educação, com 2 bilhões e 100 milhões entre investimento, custeio. A área de saúde é o segundo maior orçamento, também com mais de 2 bilhões sendo destinado à área de saúde. Por exemplo, serviços públicos, 614 milhões, assistência social, pessoas com deficiências, direitos humanos, 350 milhões. Então, cada pasta tem o seu montante, seu valor aportado, para que eles consigam atender as demandas da cidade de Campinas e também a nossa população como um todo. Essa proposta foi discutida em audiência pública no último dia 17, no plenário da Câmara Municipal. Nós tivemos uma audiência pública que foi debatido, né, o orçamento, a lei orçamentária anual. As pessoas, a população, de uma forma geral, ela se pode fazer presente ou se fizeram presentes, algumas falas, mas também a Secretaria de Finanças passando esse aporte, passando todas essas informações à população e também aos nossos vereadores, para que a gente possa votar de uma forma mais tranquila. Então, hoje a apreciação é a legalidade. Provavelmente daqui a 3 sessões, não vamos pular 2, a gente vem para votar o mérito, né? Aí sim, já com as emendas impositivas, as emendas dos vereadores. Cada vereador tem direito ali a R$ 2.760.000 reais, para que possa fazer ou aportar onde ele achar necessário, dentro da sua área de atuação, dentro das necessidades da nossa população. Votaram contrário ao projeto os vereadores Gustavo Peta, Cecílio Santos, Paulo Búfalo, Guida Calisto, Paola Miguel e Mariana Conte. A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu e debateu o tema Educação Ambiental, Bem-Estar Animal e Animais Silvestres. A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Animais, presidida pelo vereador Pirmino Monteiro, se reuniu no plenarinho da Câmara Municipal para debater o tema Educação Ambiental, Bem-Estar Animal e Animais Silvestres. A professora Érica foi convidada para falar sobre o projeto. O homem nasce integrado à natureza, né? Nós somos parte da natureza. E nesse processo do desenvolvimento, né, da evolução humana e do desenvolvimento econômico, né,
da modernidade, do advento da agricultura, depois a modernidade, industrialização, o homem vai cada vez mais se desconectando da natureza e vai surgindo uma outra relação, que não é mais nem... que esquece a dependência, a interdependência entre os seres, e vai ser uma relação de domínio. Então, o homem passa a querer dominar a natureza. E, ao querer dominar, ele se desconecta e começa a explorar. E, nessa exploração, a gente vai seguindo um caminho de destruição do ambiente onde a gente vive, né? Vários temas do projeto foram apresentados para falar sobre o bem-estar animal e animais silvestres. Muito interessante e tem o nosso apoio aqui da Câmara. Pode contar como presidente da comissão. Tenho certeza que a gente vai caminhar junto aí para estar buscando algumas coisas boas que vai acontecer, que podem não, que vai acontecer, eu tenho certeza. Que eu bom. acho que a gente pode propor muitas coisas, né, para o município de Campinas. Inclusive, o primeiro passo é buscar a implantação de um CETRAS aí. Campinas já passou da hora de ter isso, até porque Jundiaí tem, todos os animais silvestres que são encontrados aqui tem que ter algum tipo de acolhimento, é levado para Jundiaí. Então Campinas já passou da hora, eu sempre cobro isso daí, como presidente da comissão, não só nessa questão, mas em várias coisas, na questão da proteção animal. Olha só, o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento direcionado ao Poder Executivo pedindo informações sobre a segurança pública na região do Cotuca, o Colégio Técnico de Campinas. Paulo Búfalo pede ao Executivo informações sobre a segurança pública no entorno do Colégio Técnico de Campinas, da Unicamp. O vereador Paulo Búfalo protocolou o requerimento por conta de inúmeras denúncias que recebeu de alunos que estudam aqui no Cotuca, também de comerciantes que trabalham aqui em torno do local. Então, nós apresentamos o requerimento pedindo informações sobre vários aspectos que diz respeito à segurança naquela região. Isso ocorreu porque há pouco tempo atrás houve um caso de estupro de uma aluna do colégio naquela região e nós então olhamos, né, para aquilo que desencadeou esse caso, porque foram várias denúncias de alunos que e alunas que sofreram furtos naquela região. Além disso, ali bem próximo, na Vila Itapura, nós recebemos também reclamações de vários comerciantes e da população que mora naquele local. Entre os questionamentos, ele pergunta se existe ronda da Guarda Municipal e da Polícia Militar para os estudantes. Também se a administração pública municipal tem algum registro com números de ocorrências no entorno da escola nos últimos meses. Também se foi intensificado o patrulhamento. E também sobre questões de iluminação, que na cidade está muito sério, seja no aspecto da manutenção ou da melhoria da iluminação. Então nós pedimos essas informações porque a nossa ideia é cobrarmos dos órgãos responsáveis por cumprir essas tarefas, cobrarmos as iniciativas, como também pensarmos políticas públicas que possam aprimorar, né, a melhoria aí da condição de segurança dessas pessoas na região. Ainda segundo o parlamentar, o reforço da segurança no Cotuca será importante para os locais que estão próximos do Colégio Técnico. Um olhar para o Cotuca pode ser exemplar, inclusive, para outras escolas, né, que têm o ensino noturno também e que exigem uma ação do poder público para garantir a segurança nesses locais. Alguns moradores do distrito do Ouro Verde estão reclamando das condições que os pacientes estão sujeitos ao esperar atendimento no hospital municipal. Por isso, o vereador Marcelo da Farmácia protocolou um requerimento pedindo informações à prefeitura.
O vereador Marcelo da Farmácia protocolou o requerimento de número 2386 de 2023 para saber a real situação do local. O Hospital Municipal atende cerca de 18 mil pacientes no seu pronto-socorro. Além disso, são cerca de 300 cirurgias mensais. Segundo o vereador, a população do distrito de Ouro Verde está reclamando da situação do Hospital Municipal. No requerimento, ele pede informações sobre as inúmeras denúncias da demora no atendimento, falta de ventilação e também sobre o calor extremo. Estamos recebendo muita reclamação, muita. Até hoje eu tive uma reclamação, mandaram áudio para mim, pedindo, vou até falar o nome da pessoa, Noeli, ela estava lá dentro do Ouro Verde, um mau atendimento, mas em questão, ela não reclamou do atendimento, ela falou que ar-condicionado desligado, sem água. Então a gente fez um pedido para a prefeitura e fomos atendidos hoje. Estão arrumando, já mandaram áudio e vídeo para a gente que estão arrumando. Então agradeço a prefeitura por estar nos atendendo aí e a população do Ouro Verde que a gente está sempre presente lá. O vereador ainda destaca que o trabalho deles é a forma mais rápida de informar a prefeitura sobre o que acontece na cidade. Mais perto do prefeito, né? Então o vereador é aquele que traz o povo e a gente está perto do povo e perto do prefeito. Então a gente tem que trazer essa fiscalização, tem que estar em cima. A gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal do Ouro Verde. Esses dias atrás a gente deu um tomógrafo para eles, foi de boa procedência, eles gostaram. Então tem aquisição excelente. E a gente está lá. A doutora Cíntia, que é herreira, que é do Ouro Verde, está sempre, quando precisa de alguma coisa, eu falei, estou aberto à conversa. Então a gente está sempre lá. População que precisa, manda para mim. A gente vai correr atrás. Estamos junto com a população do Ouro Verde e o que for preciso aí em Campinas, estamos à disposição. O vereador Gustavo Peta presidiu a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa da expansão do Instituto Federal aqui na região metropolitana de Campinas. Esta reunião aconteceu no plenário. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, na última semana aconteceu a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa da expansão do Instituto Federal na região metropolitana de Campinas, no plenário da Câmara Municipal. O Estado de São Paulo possui um Instituto Federal, com vários campi espalhados pelo Estado, mas tem, evidentemente, o potencial de ter novos institutos por conta de toda a força do Estado de São Paulo, do impacto que isso pode trazer para a região, etc. e tal. A região metropolitana, a Bebel vai falar mais de São Paulo, mas a região metropolitana, gente, que possui 20 municípios, possui só apenas 2 campi do Instituto Federal de São Paulo, que é o de Campinas e de Hortolândia. A região metropolitana tem diversas potencialidades econômicas, sociais, e demanda realmente a criação de novas unidades. O encontro contou com a presença da vereadora Paola Miguel, da deputada estadual professora Bebel, que preside a Frente Parlamentar em defesa da expansão do ensino técnico, tecnológico e superior do Estado de São Paulo, e também com a participação de autoridades municipais e de cidades da região. A defesa, da expansão do Instituto Federal, sem dúvida nenhuma, é a defesa da democracia. A defesa da educação é a defesa da democracia. E a gente sabe que a educação ela caminha junto com o desenvolvimento. E a gente pode até falar do desenvolvimento enquanto uma educação humanista, mas não só. Não podemos ter medo de dizer que um bom desenvolvimento econômico, numa lógica de inclusão, faz bem para o município, para o Estado e para um país. Então, discutir o IFES é discutir também como ciência e tecnologias caminham juntas. Como formação profissional e formação geral pode caminhar juntos. Vocês continuem com esse movimento, com essa articulação, com essa mobilização, porque somente na luta, somente na mobilização é que a gente vai conquistar, sim, novas unidades em Campinas, no estado de São Paulo, que tem várias micro-regiões não atendidas e necessitam dessas unidades. Necessitam dessa educação de qualidade, até para que a gente possa colaborar com redes estaduais e municipais para atingir o mesmo grau de excelência que tem os institutos. O vereador Gustavo Peta destacou a importância da criação da Frente Parlamentar. Eu considero uma frente muito importante. Haverá uma expansão dos institutos federais em todo o país. O presidente Lula já anunciou essa expansão. A frente tem como principal objetivo trazer parte dessa expansão para a região metropolitana de Campinas,
uma região com 3 milhões e 500 mil habitantes, com um poderio econômico enorme, com uma vocação para essa área de tecnológica, só possui 2 institutos federais, o de Campinas e o de Hortolândia, com um número de alunos ainda pequeno. Então, diante dessa oportunidade, nós estamos juntando forças políticas, sociais, para conseguir que essa expansão chegue na nossa região e permita que mais jovens, mais trabalhadores possam ter acesso à educação de qualidade. Saúde mental foi o tema da reunião da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, presidida pela vereadora Débora Palermo. Reunião da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes discutiu a estrutura, o funcionamento e as demandas dos Centros de Atenção Psicossociais da Rede Pública de Saúde de Campinas. A vereadora Débora Palermo conduziu o debate e apontou desafios. Eu não preciso nem perguntar, dá para saber, olhando os números ali, que essa rede é insuficiente para a demanda que nós temos em Campinas, na questão da saúde mental. Eu trabalhei 12 anos no Conselho Tutelar, eu já via isso ali, que a gente sabe que o trabalho dos CAPs é um trabalho muito bom, muito importante, mas é suficiente o número de CAPs? Eu acho que é um debate que a gente tem que trazer. Se está aumentando essa demanda, a gente também não tem que começar a pensar em mais CAPs, em mais regiões, mais descentralizados, né, para poder atender essa população? A rede de Campinas, que foi constituída a partir dos marcos legais propostos, não é, enfim, a princípio da reforma psiquiátrica, a saúde mental de crianças e adolescentes entra depois nessa história. Esse é um ponto bom de discussão para a gente. Então, a rede de Campinas, ela foi toda desenhada a partir do que a gente tem nos marcos legais e nas diretrizes técnico-assistenciais do Ministério da Saúde. É importante a gente pensar que a saúde mental ela se faz pela rede de serviços da saúde mental, mas a saúde mental é algo que a gente fala que a saúde mental ela é transversal. O que significa isso? Que é impossível também a gente pensar a saúde mental sem as escolas, sem os espaços de promoção de saúde mental, sem aquilo que a gente chama de segurança psicológica nos espaços em que a criança e o adolescente e seus cuidadores e familiares, nos espaços que eles habitam no dia a dia. Questões pedagógicas e também estruturais foram apresentadas como desafios que precisam ser superados. Muitos pais, principalmente daqueles adolescentes e crianças que têm transtornos mais graves, mais difíceis de lidar, que demandam muito da família, que demandam muita atenção, reclamam que essas crianças e esses adolescentes eles não conseguem frequentar um atendimento de contraturno escolar por conta do comportamento. Acho que esse é um desafio, né? Pensar um território amplo, né? Com essa extensão, e quando a gente vai discutir acesso, né? E tem, acho que um complicador que é quando acho que a Duda menciona isso, quando a gente pensa em mobilidade urbana, né? Acho que esse é um ponto de pauta até nas nossas reuniões do conselho local, né? Muitas vezes as pessoas moram não tão distantes do CAPS, mas a forma como está, né, ordenada, né, a distribuição, né, do transporte coletivo, né, dificulta, porque muitas vezes a pessoa tem que sair, ir até o centro e depois regressar para o bairro. As parcerias público-privadas se mostram eficientes no tratamento de saúde mental em Campinas. E que o Cândido, ele, apesar de ser uma instituição do terceiro setor, ele funciona dentro das diretrizes do SUS, né? E entendo que a história da instituição com a municipalidade permite isso, né? E meus votos é que outras instituições do terceiro setor se fortaleçam e que contribuam, né? O SUS é importante, mas as parcerias, não só públicas, né, mas também com todos os parceiros. Estou dizendo isso porque tem 2 instituições parceiras aqui também, né, na linha de cuidado, que se fortaleçam e que a gente conte com essa casa para apoiar esses projetos que são tão importantes. Espírito de Natal, pela primeira vez na história,
Câmara é decorada com luzes para as festividades de fim de ano. Quem passa de noite em frente à Câmara Municipal de Campinas já pode entrar no clima natalino. Pela primeira vez na história de mais de 200 anos do Legislativo, o prédio está especialmente decorado para as festividades de Natal. São 9.600 lâmpadas de LED distribuídas na fachada, tanto na Avenida da Saudade, quanto na Engenheiro Roberto Mange e nas árvores do entorno. Uma forma de inserir a Câmara nesse clima natalino, expressando o desejo dos vereadores e todos os funcionários da Câmara para que as pessoas de Campinas possam passar um Feliz Natal com saúde, junto da família, com qualidade de vida. As lâmpadas sinalizam isso. São lâmpadas a LED de baixo consumo de energia, né? Não haverá grandes ônus para a Câmara. A iluminação natalina do Legislativo, que foi adquirida com recursos próprios, é ligada de maneira automática quando escurece. Assim como acontece em outros locais públicos da cidade, a decoração visa deixar para quem mora ou vem à cidade uma mensagem positiva nesta época de Natal. O Natal é um tempo de reflexão, de renovação de esperança, de balanço. E a gente quer que todos em Campinas tenham um feliz, próspero Natal e abençoado Natal. É jogo, dança, música, defesa. Conheça a arte da capoeira com o nosso repórter Rafael Turati. Olha o esporte aí. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. Como vocês podem ver, o tema de hoje é a capoeira. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades. Vamos conferir. O termo capoeira significa o mato que nasce depois do desmatamento. O nome está relacionado à forma como se dava a prática em seu início. Realizada nas regiões de mato, o surgimento da expressão ocorreu na zona rural e somente depois ela chegou aos espaços urbanos. E na capoeira é uma tradição o capoeirista receber um novo nome ou apelido. É um elemento importante na cultura da capoeira. E é geralmente escolhido pelo mestre ou instrutor responsável. Ele pode ser baseado em uma característica física ou de personalidade do aluno, algum aspecto de sua história ou algum elogio que o mestre gostaria de dar. Muitas vezes, o nome é uma palavra ou frase em português, mas também pode ser uma palavra ou frase em outra língua. Alguns exemplos de apelidos de capoeira incluem cobra, para um jogador que se move como uma cobra, gato para um jogador ágil e rápido, formiga para um jogador pequeno e forte, cigarra para um jogador que canta muito bem ou morcego para um jogador que faz muitos golpes de cabeça. Bom, pessoal, eu estou aqui com o mestre Formiga, que vai contar um pouco mais sobre a gente, já que ele sabe tudo mais um pouco, né, mestre? São 35 anos como capoeirista? Isso aí, 35 anos aprendendo capoeira e ainda continuo aprendendo, né? A capoeira é uma arte de se fazer amizade e de aprendizado cada vez mais e descoberta também da sua brasilidade. Mas antes de falar sobre a capoeira, eu queria agradecer a TV Câmara por estar aqui fazendo essa matéria com a gente. Agradecer a você também, Rafael Montanha, que está ali atrás das câmeras. Gratidão, né, por tudo e vamos que vamos. A capoeira, para eu falar da capoeira, eu tenho que falar um pouquinho antes, né? Por volta de 1500, mais ou menos, os primeiros europeus a chegar aqui no Brasil foram os portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram muitas coisas, né? Muitas riquezas. Pau-brasil, o ouro, enfim, uma infinidade de riquezas que eles exploraram e exploram até hoje, no meu ver, né? E como eles já tinham de costume trabalhar com a mão de obra escrava, que era a mão de obra africana, eles já faziam isso nos outros países que eles tinham colonizados e até mesmo em Portugal, eles continuaram fazendo essa prática. Trouxeram os negros escravizados da África para o Brasil. Chegando aqui, claro que ninguém quer ser escravizado, né?
Mestre, então a capoeira foi criada como um mecanismo de resistência cultural desses povos africanos, né? Com certeza, foi uma necessidade. Como eu havia falado, ninguém quer ser escravizado, né? E com certeza, como ninguém quer ser escravizado, o pessoal fugiu. Tentou fazer com que essa parte de tristeza, né, de sofrimento, de angústia, se transformasse em liberdade. Que jeito que eles fizeram? Fugiam das senzalas, fugiam das fazendas, ia para o meio da mata virgem que tinha no Brasil na época. E lá eles tentavam fazer as suas aldeias, os seus bairros, as suas moradias, que hoje todo mundo conhece como quilombo. O maior de quilombos de todos que existiu foi os quilombos dos Palmares, né? Mas no Brasil todo teve quilombo, né? E inclusive aqui na nossa região tem vários quilombos até hoje. E nesses quilombos, às vezes, o negro ia ser capturado, porque o capitão do mato, o dono da fazenda, não queria perder o seu escravizado. Ele ia recapturar o escravo. E aí, na hora que o capitão do mato ia no quilombo A, B ou C, ele voltava com a informação. Cadê o escravo Formiga? Muitas das vezes ele falava assim, ficou na capoeira. E muitas das vezes o capitão do mato nem voltava, ele ficava por lá mesmo. E de tanto falar que ficou na capoeira, foi originado o nosso nome da nossa arte capoeira, porque através de pontapés, cabeçadas, chutes, os negros se defendiam. Eles não tinham nenhuma arma de fogo. Se tivesse, você já sabia que eles iriam fazer, né? E a técnica da capoeira era considerada proibida e foi até marginalizada até a década de 30 aqui no Brasil, né? Infelizmente, não foi só a capoeira, né? Tudo que vinha do negro era proibido, tudo. Não podia fazer o samba, não podia fazer o frevo, não podia fazer o maracatu, não podia fazer o jongo. Piorou as religiões de matrizes africana e a capoeira também entrou nessa proibição aí. E como que a capoeira se tornou um esporte? Foi graças ao governo do Getúlio Vargas, né? Por volta também da década de 30, né? Na verdade, não foi graças ao governo de Getúlio Vargas, né? Na verdade, foi graças ao mestre Bimba, que fez a apresentação para o presidente na época, e através do mestre Bimba e seus alunos, o presidente teve conhecimento de conhecer a capoeira. E, mestre, o que consiste a prática da capoeira? Prática da capoeira, o que consiste? Na verdade, a prática da capoeira, ela começou pela ânsia da liberdade. Com o desenvolvimento da nossa arte, quando o mestre Bimba apresenta a capoeira para Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, ele reconhece como esporte nacional, a capoeira ela pode ser praticada em recinto fechado, ainda não nas ruas. Pode ser praticado em recinto fechado. Aí ela começou a fazer parte dos clubes, das associações, começou a ir para as escolas, universidades. Hoje a capoeira ela é praticada no mundo todo. Não só a capoeira do mestre Bimba, mas a capoeira de todos os mestres que existiam na época também. E como são feitas as rodas de capoeira? O que compõe uma roda de capoeira? Para ter uma roda de capoeira, você precisa de ter outro capoeirista, né? Em primeiro lugar, você precisa ter alguém para jogar. Segundo, a capoeira, o nosso instrumento principal é o berimbau. Mas nem sempre foi o berimbau. Porque a capoeira ela chegou no Brasil por Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Porque eram os 3 portos que existiam na época que chegavam os escravizados. E cada lugar, a capoeira surgiu de uma forma. Essa capoeira do berimbau que eu estou te falando, que é a capoeira que está no mundo todo hoje, é a capoeira baiana. No Rio de Janeiro não tinha berimbau na capoeira. No Recife também não tinha berimbau na capoeira. Entendeu? Mas hoje, a capoeira do berimbau está no mundo todo. Uma das principais diferenças da capoeira em relação às outras lutas é o uso da música, né? Dessa questão do berimbau que você está falando, né? Com certeza, o berimbau é o mestre da capoeira. O berimbau é o nosso rei. Ele que dita o ritmo. Se ele tocar Angola, nós vamos jogar Angola. Entendeu? Se ele tocar São Bento Grande da Regional, claro que nós vamos jogar regional. Se tocar Iuna, vamos jogar Iuna. E diversos toques, diversos jogos.
Mas estilos de capoeira só existem dois. A capoeira Angola, que é a capoeira primitiva, e a capoeira regional, que foi desenvolvida pelo mestre Bimba e é mantida pelos alunos do mestre Bimba. Qual que é a diferença entre essas duas? A capoeira do mestre Bimba, o mestre Bimba ele é filho de um batuqueiro, entendeu? Batuque é uma luta de pernadas também, que existia, que o pai dele era mestre de batuque, e ele aprendeu batuque com o pai dele. E o mestre Bimba também aprendeu capoeira primitiva com o mestre Bentinho. E ele fez a junção da Angola com o batuque e montou a capoeira regional. E quais são os principais golpes da capoeira? Todos. Eu vi que tem meia-lua, tem o martelo, o que mais? Existem uma infinidade de golpes, sim, entendeu? Todos, para mim, é principal, porque se eu tirar um, falta o outro. Eu dependo de um golpe para poder fazer o outro também, para poder jogar com outro capoeirista. Mas eu acho que o principal não é o golpe na capoeira, o principal é a defesa. Até hoje nós estamos lutando contra o sistema, até hoje nós temos que se defender. A capoeira continua sendo a mesma arte, entendeu? Do oprimido contra o opressor. E os golpes mais famosos, assim, que acontecem na roda? Na verdade, você está fazendo uma pergunta difícil para o capoeirista, porque para o capoeirista não existe golpe famoso, existe a capoeira que é famosa. Mas eu vou te mostrar depois uma infinidade de golpes aí. Então tem meia-lua, tem martelo, o que mais? Meia-lua, martelo, queixada, bença, ponteira, galopante, cabeçada, joelhada, calcanheira, gancho, queixada já falei, AU. O que é isso? É o primeiro golpe quando você vai sair da roda de capoeira. Tem tudo isso. No berimbau você sai com AU, sempre você sai com AU. E a prática da capoeira exige muito vigor físico, né, mestre? Isso sim, a gente tem que ter uma condição física muito boa, porque a gente nunca sabe como que vai ser a nossa batalha e contra quem vai ser a nossa batalha. Em 2014, a capoeira ela foi reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade, né? Graças a Deus, a capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade em 2014. Mas ainda tem muitos órgãos que não entendem esse reconhecimento e não dão o apoio merecido que a capoeira precisa. Mestre, se antes a capoeira era um mecanismo de resistência cultural, dos escravos se defenderem, atualmente como que a capoeira é jogada? Hoje a gente monta uma bateria, hoje a gente tem a liberdade de fazer o nosso som, cantar as nossas músicas, né? E a capoeira, hoje ela é uma maneira de fazer a integração também, né? A gente toca berimbau, pandeiro, atabaque, reco-reco, agogô, faz uma roda de capoeira, onde todos podem jogar, né? Entram de 2 a 2 na roda de capoeira, e a disputa não é mais contra o opressor dentro da roda de capoeira. A gente joga com o outro, não contra o outro. Então ali na capoeira é uma unidade. E tem um vencedor na roda? Como que é? Quem vence são os brasileiros que têm uma arte maravilhosa. Como que funciona a graduação dos cordões na capoeira? A gente tem o iniciante, né? Que é a corda crua. Ele começa com a graduação sem cor, depois ele vai para amarela, da amarela ele vai para laranja, laranja ele vai para cinza, da cinza ele vai para azul, da azul ele vai para verde, da verde ele vai para roxa, da roxa ele vai para marrom, da marrom ele vai para preta, que é a corda de mestre. E depois da corda preta de mestre, ele pega a branca de novo. Por quê? Pra gente é um recomeço. Quando você vira mestre, você está voltando ao aprendizado novamente, mas de uma outra certa estrutura. Então cada cordão tem um significado. Com certeza, com certeza. Até a corda cinza você é aluno. A partir da corda azul você já é graduado, verde instrutor, roxa professor, marrom contramestre, preta mestre, branca mestre. E o legado da capoeira que a gente está vendo aqui na aula é que ela junta várias gerações ao mesmo tempo, né? Com certeza, capoeira para homem, menino e mulher, não tem distinção de sexualidade, também não tem distinção de idade. Capoeira para todos. E a importância da capoeira assim, para o Brasil, para a história do Brasil? Na verdade, a capoeira foi o primeiro esporte brasileiro que existiu.
né? É uma arte de muitas artes. É onde você conta a história na oralidade, entendeu? Os mestres vai passando de mestre para mestre, para os alunos também. A história verdadeira brasileira, porque a história que é contada na maioria das escolas, dos livros, é uma escola montada, não é uma história vivida, né? E essa história que a gente conta é a história que a gente viveu, não que a gente leu, que alguém escreveu de uma forma talvez que não fosse compreensiva do olhar do capoeirista. Para a pessoa entender a maturidade, entendeu, da história da capoeira para o capoeirista, ela tem que estar na capoeira. E, ao meu ver, todo ser humano brasileiro deveria conhecer a capoeira pelo menos uma vez. E hoje a capoeira saiu do Brasil, se difundiu mundialmente, né, mestre? Ah, com certeza. A capoeira no mundo ela tá magnífica. Entendeu? Mas a capoeira hoje ela já se encontra em mais de 180 países no mundo. Só eu tive a oportunidade de apresentar a capoeira de Campinas em mais de 30 países. Como que é isso para você? Para mim é uma realização, né? Porque eu comecei capoeira num projeto social, sem expectativa de vida nenhuma, e graças ao meu mestre e as oportunidades que a capoeira me deu, eu consegui aprender vários idiomas, consegui conhecer várias nações, né, vários países. Hoje eu tenho outro entendimento do mundo. Há quanto tempo a senhora pratica capoeira? Oi? Há quanto tempo a senhora pratica capoeira? 2 anos. 2 anos. É isso aí, galera, e agora eu vou bater um papo com a Maria Fernanda, de 9 anos. Maria, há quanto tempo você joga capoeira? 2 anos. E por que você entrou na capoeira? A minha mãe queria me colocar, que quando ela era criança ela gostava muito. E como que é pra você praticar capoeira? Muito legal. Por quê? Porque movimenta o corpo e eu gosto muito. E eu me divirto. Você diverte? E você quer continuar praticando capoeira por muito tempo? Sim. E agora eu tô com a Dona Maria, de 75 anos, que há 2 anos pratica capoeira. Dona Maria, por que a senhora escolheu esse esporte? Porque ele trabalha o corpo todo, é bom para a cabeça, dá muito equilíbrio também, então sai um pouco fora da musculação, ele é mais criativo, né? E tem a música também, que é maravilhosa. Então, tudo isso ajuda muito na performance da gente. E o que a capoeira agregou na vida da senhora? Me deu amizades muito boas, fui muito bem recebida, é um pessoal muito alegre e tudo, né? A atividade, né? O desenvolvimento, né? O jogo, né? Da capoeira é maravilhoso, ele é contagiante. Você entra e não consegue mais sair. Você tem quantos anos? Oi? E eu também estou aqui com o Jefferson, que é professor de capoeira há 5 anos. Jefferson, como que é poder ensinar a capoeira para as outras pessoas? Cara, poder ensinar essa arte que nós aprendemos é gratificante. Replicar todo aquilo que a gente conhecimento. Eu comecei também na capoeira dentro de projeto. E hoje ter criança dentro da nossa escola, adolescentes, adultos, terceira idade, é satisfatório. A capoeira ela é uma ferramenta de aprendizagem, né, que trabalha princípios e vários conceitos para a vida. E a importância da capoeira na sua vida? O que ela agrega para você? Posso dizer que a capoeira agrega tudo na minha vida. Quando eu comecei a capoeira, eu era uma criança muito tímida, não me relacionava muito bem, né? E hoje a capoeira ela retrata tudo que eu sou. O que a gente é dentro da capoeira, eu também sou fora da capoeira. Então a capoeira hoje, para mim, é só felicidade, saúde, alegria.
ela contagia geral. E agora eu tô aqui com a Laura, que há 6 anos pratica capoeira e não vive sem. É isso, né, Laura? É isso. Eu conheci a capoeira quando eu era muito nova e fiquei muitos anos longe, sabendo que eu era apaixonada. E aí, quando eu voltei, não teve jeito, né? Capoeira envolve consciência corporal, envolve musicalidade, envolve história. Então, ficar longe realmente é uma falta que a gente sente dentro da gente, assim, sabe? E como que é ser uma capoeirista? Ser uma mulher na capoeira ainda é muito recente, né? Que as mulheres têm esse espaço dentro da capoeira. Então é muito significativo para mim poder estar aí representando, né, as mulheres na capoeira. Ainda me considero muito iniciante, mas é um prazer, né? A gente aprender a trabalhar com o nosso corpo, a se concentrar, a explorar os limites do nosso corpo. É muito legal. E a gente segue aqui com o nosso Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fim de novembro é uma época boa para o comércio. Afinal de contas, o trabalhador começa a receber a primeira parcela do 13º salário. Mas será que nós sabemos utilizar da maneira correta? Qual o melhor tipo de investimento para quem quiser aplicar? Todas essas informações você confere a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Estamos de volta com mais um Na Ponta do Lápis e dessa vez vamos falar de um assunto que mais uma vez interessa a todos nós consumidores, afinal de contas, está para chegar a data de vencimento da primeira parcela do 13º salário que inúmeros brasileiros recebem todos os anos e nesse mês de novembro, no dia 30, como eu já disse, vence a primeira parcela. E para a gente conversar de novo sobre esses assuntos econômicos, João Furtado está aqui para falar com a gente. João, dessa vez vamos conversar com o pessoal para falar com eles sobre dicas de uso desse 13º que ajuda tanta gente. Opa, com certeza. Acho que é uma data muito esperada para todo mundo aí que tenha a receber o 13º. Muitas vezes a gente já está pensando no que fazer com esse pedacinho aí que a gente já tem para receber desse benefício. Ele ali, né? Já está em cima da mesa, já está pensando como que vai fazer o uso dele, se vai ser para pagar uma dívida, se vai ser para fazer uma poupança, fazer aquele pezinho de meia ali tão importante para a gente, ou se vai fazer a negociação de uma dívida, porque no final a gente precisa estar com as contas em dia, a gente precisa ter um dinheirinho guardado, mas a gente também tem que ter aquela parcelinha ali do salário que a gente vai usar para benefício próprio. Senão não vale de nada a gente estar todo dia ali na luta trabalhando e não poder usar isso com a gente mesmo. Exatamente, João, porque muita gente planeja o fim de ano, né? A gente conversou na semana passada sobre a questão da Black Friday, compras de fim de ano, viagens, etc., férias dos filhos, muitas vezes, com esse 13º. E a primeira parcela, o pessoal muita gente já recebeu, alguma outra parcela da população ainda vai receber até o dia 30, mas é um dinheiro que vem para ajudar de qualquer forma, né? Seja para você, como você bem disse, benefício próprio ou até mesmo para economias, etc. Exatamente. Acho que dentro da estrutura familiar, seja você uma pessoa solo dentro da sua residência, ou se de fato você tem mais pessoas que moram com você, todo mundo acaba precisando colaborar entre si, né? Cada núcleo de família tem ali sua estrutura em que o marido, uma mulher, os filhos colaboram, ou quando somos sozinhos, a gente também precisa se planejar já para o próximo ano. Afinal, 2024 está aí, ninguém quer ficar passando perrengue em 2024 com contas a pagar, faltando dinheiro para pagar o cartão de crédito. Então,
Acho que, como tudo na vida, a gente começa a se planejar um pouco antes. E nada melhor do que já se planejando para 2024, a gente usar esse dinheirinho extra que entra para a gente para fazer trazer as melhores soluções já para 2024. Agora, João, no seu período aí que você já trabalha nesse ramo da economia, quais são os principais caminhos, né, que o pessoal coloca para esse 13º? O que o pessoal mais costuma usar? Você tem noção? Acho que como a gente já tem chegado no fim do ano, a gente já se preparou, já está pensando tanto nas viagens, hoje muita gente ainda pensa em como usar esse dinheirinho no final do ano, né? Como que eu vou comprar? Como eu vou comprar ali os produtos, os bens que eu quero para o final de ano, aonde que eu vou passar a virada, onde vai ser esse momento tão especial com a minha família. Hoje em dia o pessoal, confesso, que tem esse lado um pouco mais consumidor, mas acho que é muito importante a gente já ir se preparando e já ir pensando no famoso pé de meia e guardando aquele dinheirinho, porque tudo isso vem colaborando pra gente, né? Acho que muita gente se preocupa, quanto meu dinheiro está rendendo, quando que eu vou poder me aposentar. A gente tem visto cada vez mais as pessoas estão demorando para se aposentar e nada melhor do que a gente começar a se planejar o quanto antes para isso. A gente deve sim usar uma parcela do 11º para começar a guardar. Quem tem dívida, acho que esse é o primeiro ponto, é fazer o pagamento dessa dívida. A gente está com algumas campanhas de negociação de dívida. É muito importante para você que está assistindo a gente que, caso tenha ali alguma dívidazinha, já corra fazer um acordo, use esse pedacinho do recurso para estar fazendo a quitação da dívida, para começar de fato a se planejar. Porque nada adianta, vou passar o final de ano com a minha família na praia, vou para o interior, vou para uma casa de campo, e lá na frente a gente não ter o que usar, não ter o recurso para usar. Quando a gente olha na sua população mais velha, muita gente é dependente ou dos entes mais novos ou de doações da sociedade. Eu acho que ninguém quer chegar lá na melhor idade sem ter aquele dinheirinho para poder de fato descansar, sem poder ficar tranquilo, né? Em uma fase que a gente vai ter um aumento em despesas médicas. Tudo isso a gente tem que pensar agora. Então, para quem é jovem, a melhor hora é agora, para você já começar a guardar o dinheiro. Para quem está aí no meio da idade produtiva, ainda é tempo. E para quem já está chegando na fase de aposentadoria, vamos pensar que está cada vez mais perto. Então, o que a gente tiver guardado é muito importante. Ô, João, você citou uma situação importante, que é a questão de guardar para quando você tiver mais idoso, né, com certas limitações físicas, até mesmo financeiras. E eu vejo muita gente que pega o 13º e já investe numa previdência privada, né, para chegar lá no futuro e ter uma certa tranquilidade. Exatamente. A previdência privada acaba sendo uma excelente opção de investimento para longo prazo, isso principalmente por questões tributárias, né? Para quem já está ali naquela alíquota maior do imposto de renda de 27,5%, o PGBL é uma excelente opção, porque você acaba usando suas deduções, seus aportes como dedução na renda bruta tributável. Então você pode abater até 12% da sua renda anual tributável. E para quem ainda não chegou nessa fase, vale ali fazer um cálculozinho para entender se de fato essa questão tributária vai ser vantajosa. Mas investir na previdência é um dos caminhos. Mas quando a gente fala em um investimento lá de longo prazo, a gente tem que estar pensando sempre lá na frente. E para isso a gente tem diversas opções. O primeiro caminho deles é para aqueles que não têm nem um dinheirinho guardado ainda, é construir sua reserva de emergência. O que é isso? Basicamente, eu estou falando de 6 meses do seu custo de vida, você tem que ter um produto 100% seguro que você possa resgatar a qualquer momento, né? Então, tive um acidente com o meu carro, não tenho seguro, esse dinheirinho sai daqui. Me assaltaram, acabei ficando sem celular, esse dinheiro vem daqui. Reserva de emergência é o seu colchão, é a estrutura da casa. Depois disso, fui fazendo apartezinhos ali com meus salários, aí meu 13º para fortalecer, construir essa primeira pavimentação da minha casa. Aí eu começo a erguer as paredes, aí eu coloco CDBs com mais prazo, coloco fundos de investimento
E pensando lá na frente, aí eu posso escolher 2 tipos de ativos. Eu sempre falo, para ganhar mais dinheiro eu tenho 2 formas, ou com risco ou com prazo. Muita gente que vê a gente provavelmente se arrepia só de falar de sobe e desce de bolsa. Mas a gente tem diversas opções hoje em dia no mercado em que o investidor usa como prazo a favor dele. Então ele garante taxas muito maiores por um prazo um pouco mais longo. Tem que ser um pedacinho. E para quem tem apetite a risco, aproveita que está sobrando um dinheirinho, que vê essa parcelinha do 13º e comece a investir em boas empresas, bons negócios, que lá na frente você com certeza vai agradecer. E é um momento também de aquecimento do mercado, né, João? Afinal de contas, fim de ano, férias, muita gente vai começar a olhar a questão de material escolar dos filhos, o pessoal quer viajar, Natal, comprar presentes. É um momento que o mercado também fica ansioso pelos funcionários, né, pelas pessoas recebendo o 13º, afinal de contas, impulsiona cada vez mais as vendas. Exatamente. Esse momentozinho é esperado por todo mundo, seja do comerciante, seja do empresário da indústria, ou seja, de fato, pelo trabalhador. Para todo mundo é onde que a economia dá um incremento, né? Acho que para o lojista ele vai ficar mais feliz porque vai aumentar o consumo, o empresário do setor industrial ele vai ficar mais contente porque as pessoas vão consumir mais bens, então seja um eletrodoméstico, seja um celular, uma televisão, seja até mesmo a manutenção de um carro que ficou pendente porque estava faltando ali uma reserva. Então, para todo mundo é muito importante. E já que a gente tem o dinheiro na mão, é hora de negociar. Porque a gente sabe que quando você tem o dinheiro na mão, fica muito mais fácil de se negociar. Então, pegou o dinheiro, você já sabe o que você precisa, faz aquela pesquisa. Quem não chora não vai ter aquele descontinho. Então, sempre que você for em uma loja, for comprar algum serviço, pô, tô com dinheiro, à vista é quanto, no Pix é quanto. Hoje em dia o Pix também facilitou muito nossa vida, mas é sempre importante a gente estar negociando. Dinheiro na mão permite que a gente ganhe descontos que sem ele a gente não teria. Exatamente, a questão da barganha, né, que muita gente fala que pode ajudar ainda mais a população e aquecer cada vez mais o mercado, movimentar, né? Porque o dinheiro ele tem que movimentar o mercado, né, João? Exatamente. A economia nada mais é do que um relógio, né? Ela tem várias engrenagens e uma acaba impulsionando a outra. Seja o empresário que ali final do ano está fazendo esse acréscimo no salário, aproveitando aí também, muitas pessoas acabam recebendo um ou outro tipo de bônus por produtividade. Essas pessoas também podem seguir essas mesmas dicas que a gente. E também o empresário que teve um aumento ali no seu consumo, teve um aumento nas suas margens, no seu lucro, ele também pode usar de muitas dicas dessas que a gente está usando, como fazer um investimento, para ele no negócio dele fazer o aumento de estoque, tá fazendo investimento dentro do seu negócio. Então, esse final de ano é bom para todo mundo. A gente tem que saber aproveitar para que isso não acabe se tornando um pesadelo. Volto a dizer, tanto para o lado do empresário que acaba fazendo investimentos errados, como para aqueles que acabam indo para o lado do consumo. Você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho ali direito a receber R$ 1.500 de 13º. Então, nosso orçamento é de R$ 1.500 adicionais do que a gente gasta no período, aí dividido nas 2 parcelas, logicamente. Mas nunca pense, tô com um descontinho aqui, vi que aquela televisão que eu queria há tanto tempo está com 10% de desconto. Está saindo de 5,5 por R$5.000. Vou comprar. Muitas vezes você pode acabar se endividando e não é isso que a gente quer. É um momento de aproveitar, é um momento de alegria, é um momento que o nosso caixa, nossa reserva ali de emergência acaba aumentando, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a emoção tomar conta. Tá certo, João. Muito obrigado por falar com o pessoal sobre o 13º salário, dar dicas, né, do que o 13º salário pode fazer e pode ajudar o pessoal. Afinal de contas, Natal, Ano Novo, férias, material escolar, Black Friday, tudo tá aí para fazer o consumidor gastar um pouquinho de dinheiro, mas também, como o João disse, ficar atento e fazer uma reservinha, né? Afinal de contas, a gente não sabe o dia de amanhã. Tá se encerrando aqui mais um Na Ponta do Lápis e a gente volta semana que vem com mais dicas para você.
Você que está nos acompanhando é gateiro, já tem gatos ou está pensando em pegar um? No nosso quadro Adote um Bichinho de hoje, nós temos vários gatinhos para serem adotados. Tem até um piratinha amarelo chamado Derek. Vamos conferir quais são os pets. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem 6 bichinhos aguardando um lar. Esse cachorro todo serelepe se chama Manuel, cão adulto, castrado e de porte médio. Manuel é um cão dócil, bastante sociável e tranquilo. Essa caramelo é a Cíntia, porte pequeno e castrada. É super amigável e está à espera de uma família para fazer companhia, principalmente nos cochilos durante a tarde. Esse siamês é o Lucas, um gatinho adulto, castrado e parceiro para todas as horas. Só é um pouco tímido, mas super amigo. Derek é um felino pirata. Ele perdeu o olho em uma de suas aventuras, passou por um longo tratamento para se recuperar e hoje está com a saúde 100%. Atualmente, ele está bem caseiro e é calmo, ótima companhia para quem mora em apartamento com tela. Fernandinho é um gatinho modelete, todo tigrado, de porte pequeno, adulto e castrado. Além dessa carinha fofa, ele é muito carinhoso e ama interagir com os humanos. Esse pretinho de porte médio e pelagem curta é o Odin. Ele é adulto e castrado e, apesar desse nome de viking, é todo da paz. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. E os protetores independentes têm 3 bichinhos para serem adotados. Essa caramelo foi encontrada perdida na rua. Ela está bem cuidada, saudável e aparentemente é bem novinha. Está à espera de uma adoção responsável que se apaixone por esses olhos cor de mel. Entre em contato com o número de celular disponível. Maia é uma cachorrinha de 1 ano, porte pequeno, de pelagem curta na cor preta e mechas na cor caramelo. Ela está pronta para ganhar uma família e muito amor. Se interessou, ligue para um número que aparece na tela. Essa Xoxô foi resgatada e levada para a clínica Au Center. Agora está apta para ganhar uma família que a cuide com muito carinho e responsabilidade. Se quiser se candidatar, entre em contato pelo WhatsApp do consultório. E a chuva deve continuar amanhã aqui na cidade de Campinas, nesta quarta-feira. E aí, sem a intensidade do sol, a temperatura segue amena, viu? Continua o tempo nublado e a sensação térmica fica até um pouquinho mais baixa por conta dos ventos. Vamos às temperaturas então? Olha só, mínima de 20 graus e a máxima não deve passar dos 25 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.